A igreja hoje celebra numa só festa os apóstolos Pedro e Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir sempre que no dia 29 de junho se celebra São Pedro. Nunca se lembra de São Paulo. Nós costumamos lembrar de São Paulo no dia 25 de janeiro, que é a festa da sua conversão. Mas a festa litúrgica de hoje é Pedro e Paulo, colunas da igreja, príncipes da igreja. O objetivo da liturgia desde o terceiro século é mostrar a unidade do colégio apostólico, sobre o qual Cristo edifica a sua igreja. Cada pessoa do colégio apostólico, cada escolhido por Deus, embora sendo diferente nas suas qualidades, nas suas fraquezas, mostra o mesmo amor, pela mesma causa, luta pela mesma e única igreja, a igreja de Cristo. Cristo que é cabeça e nós seus membros. É preciso, portanto, que nós estejamos sempre em unidade e comunhão. Toda vez que semeamos divisão, cometemos um grande pecado contra o projeto de Deus e a sua igreja. Aliás, o termo igreja, eclésia, significa assembleia. E Cristo, depois de partir, Ele sabe que essa assembleia precisa de alguém para conduzi-la, para ser elo de comunhão e de unidade entre os membros do rebanho. Ele escolhe Pedro, ele escolhe os outros apóstolos. Cada um vai depois a um canto do mundo ser sinal do amor de Deus. E a figura de Pedro se mantém como líder do colégio apostólico, líder daqueles príncipes que Jesus a dedo escolhe para receberem a autoridade de falar e agir em seu nome. Esse texto que nós acabamos de ouvir tem tantas discussões. Os católicos defendem de um lado, os que não são católicos cortam o texto, fatiam o texto de todas as maneiras para tentar achar alguma coisa diferente do que nós dizemos. Não vou entrar na exegese do texto. Para nós isso é claro. Cristo escolhe e dá a Pedro uma missão. Não diz que Pedro é mais importante que os outros, não. Mas dá a Pedro uma missão singular, única. E isso está muito claramente no texto, quando Jesus diz que dá a ele algo. Olhando aqui no nosso cartaz, Pedro é o que está à nossa esquerda. Ele tem o que nas mãos? As chaves. As chaves simbolizam a autoridade recebida. Todo mundo sabia muito bem o que significava isso no tempo de Jesus e nas culturas daquela época. Quem tinha as chaves era alguém de extrema e única confiança do soberano, do rei. O administrador do palácio é quem abria e fechava, é quem administrava as riquezas do rei, é quem fazia a sua agenda e dizia: você pode, você não pode se aproximar do rei. Portanto, recebia uma autoridade direta do rei. O que Jesus faz é dar a Pedro a sua autoridade. Mas a autoridade não é para mandar nos outros apóstolos. A autoridade dada a Pedro, junto com o colégio apostólico, é para que Pedro seja o líder, o elo de comunhão entre todos, aquele que promove a unidade, aquele que é o referencial
que faz com que a igreja permaneça sempre como Deus quer, unida no seu amor. Aliás, minha gente, o grande escândalo de nós cristãos para o mundo é justamente a nossa divisão. Hoje são várias e várias centenas de milhares de denominações cristãs diferentes. Centenas de milhares no mundo inteiro. Mas também não nos envergonhemos, porque isso não é próprio nosso, parece que é próprio do ser humano. Porque as outras religiões também têm um monte de divisões dentro delas. Mas Deus quer que nós sejamos uma família. E dá a Pedro a missão de ser sinal de comunhão entre todos os apóstolos e de comunhão entre todas as igrejas particulares. É preciso, para sermos pertencentes ao rebanho, para que a igreja diga que nós estamos ligados a ela, aquilo que Pedro fez em nome dos outros apóstolos, uma profissão de fé clara, viva em Cristo Jesus, como Deus Salvador, como aquele que é a razão do nosso existir, a certeza da nossa caminhada. É por isso que nós agora, como membros do rebanho do Senhor, em comunhão com os líderes que Ele mesmo escolheu, o Santo Padre o Papa, o nosso bispo para nós aqui, e os quase 4.000 bispos do mundo inteiro, que nós vamos ficar em pé, e juntos iremos, como Pedro e os apóstolos fizeram, há quase 2.000 anos atrás, professar a nossa adesão a Cristo, como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Salvador.